Em Mateus capítulo 2, os magos do Oriente. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, chamando secretamente Herodes aos magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Amém? Até aí, você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, este episódio, sempre muito lido nas épocas natalinas, e fala-se do glorioso nascimento de um ser que dividiu a história dos homens, dividiu a história mundial, a história secular, e dividiu a vida particular de muitos homens. Assim como hoje os grandes historiadores, as ciências, a arqueologia, se utilizam do nascimento de Jesus Cristo para mais ou menos dar datas, tempos determinados, e eles usam antes de Cristo, tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Quer dizer, o episódio foi tremendo, foi glorioso. Assim também, a vida particular de muitos seres humanos é marcada exatamente pelo nascimento de Cristo Jesus nos seus corações. Hoje nós mesmos podemos olhar para trás e dizer: ah, minha vida antes de Cristo era isso, depois de Cristo é isso. Então, Jesus dividiu a história mundial e também a história da vida pessoal de cada um que o permitiu nascer no seu coração. Aqui nós vemos este episódio, no verso 2, perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tem muitos episódios aqui a serem vistos, mas o que eu quero me deter contigo é a palavra adorá-lo. Se esses homens vieram de tão longe para adorar uma criança, é porque eles sabiam que esta criança não era alguém comum, não era alguém tão... apenas mais um para reinar em Israel. Onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente. Eles estavam acostumados a ver estrelas nascerem, porque lá em Gênesis diz que as estrelas seriam para sinais de tempos e eras. Até hoje, os astrônomos não tem nada a ver com astrologia, essa bagunça de horóscopo, que o diabo faz essa festa. Não estamos falando disso não. Estamos falando de astronomia, a ciência que estuda os astros. Estamos falando dessa bagunça que tem por aí, que o diabo bate palma para isso aí e escraviza um monte de gente. Então, eles estavam acostumados a ver que quando surgia uma nova estrela, o significado daquilo. Por quê? Porque eles eram astrônomos, eles estudavam os astros, e os astros haviam sido postos no céu exatamente como Deus fala em Gênesis, para sinais de tempos e eras. Quem estudar os astros vai saber muitas coisas, sim. Houve alguns homens que têm até livros bem antigos escritos, que eram astrônomos, homens franceses, homens alemães, e eles deixaram livros escritos com episódios que vieram se cumprir recentemente nos nossos dias. Por quê? Porque verdadeiramente é aquilo que Deus falou.
As estrelas, os astros, seriam para sinais de tempos e eras. Se Deus falou, é assim. Então eles perceberam, vimos a sua estrela no Oriente, e esse aí nós não podíamos ficar distante, tínhamos que vê-lo pessoalmente, tínhamos que adorá-lo, e nós vamos ver que eles trouxeram presentes caríssimos. O que eles trouxeram para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Olha, as 3 coisas mais caras que existiam no Oriente, era isso. Mirra é um perfume de grande valor. O ouro nem se fala, e o incenso também. E tudo isso tem sentido profético. E esses eram presentes tão raros, presentes tão especiais, que só eram oferecidos a quem? A um rei. Esses presentes eram oferecidos somente a um rei. Mas é isso que eles estão procurando, que ele diz: onde está aquele que é nascido? Rei dos judeus. Então eles vêm com o presente certo. Eles já sabiam que havia nascido um rei. Irmãos, nós vamos aí ver alguns caos que acontecem. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. Nós vamos ver no episódio que ele teme que esse rei profetizado, esse rei que gente estranha vem atrás dele, ele teme que esse rei venha tomar o seu próprio lugar. E ele vai depois mandar matar crianças inocentes, na tentativa de matar no meio delas Jesus Cristo. Como se isso fosse possível. Quando Deus está num negócio, meu irmão, não adianta o homem se levantar contra. Ou ele se rende, ou ele será abatido. E o que aconteceu com esse Herodes? Teve que perecer, e pereceu de uma maneira bem terrível. A maneira como este homem pereceu foi terrível. Ferido diretamente pelos céus. Um anjo o feriu, e a sua própria carne apodreceu. Foi algo terrível. Não se pode levantar contra o propósito de Deus. Por isso que nós temos que caminhar convictos, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora, toda Jerusalém também perturbou-se. E aí ele diz no 4, olha: congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou aos magos onde havia o quê? Ora, quem deveria saber disso? Eram eles, congregados, os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Ora, os escribas, eram eles que transcreviam os pergaminhos. Os príncipes dos sacerdotes, eram eles que ministravam a palavra. Eram eles que tinham que saber aonde havia de nascer o Cristo. E vem um povo estranho que não tem pergaminho, né? Não tem aquela quantidade de pergaminhos como eles tinham, não tinham toda aquela revelação, aquele conhecimento dos antepassados, a ação de Deus no Egito. E eles é que vêm perguntar aos estranhos: onde vai nascer ele? Aí eles dão a resposta. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Onde é que está escrito isso? No livro do profeta Miqueias, capítulo 5, que eles, os escribas e os sacerdotes, tinham na mão todo dia. Meu irmão, você entende por que lá em Oséias o Senhor diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento? E você vê que dia a dia nós podemos pregar 1000 coisas, mas nós vamos sempre cair lá, que a destruição é a falta de conhecimento. E é por isso que João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. E Oséias 4,6 diz: porque tu rejeitaste a lei, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, da tua descendência, da tua geração. Irmãos, eles que deveriam
estar ensinando sobre as coisas de Deus, vem alguém estranho, alguém de fora, e começa a ministrar para eles, e começa a falar de grandezas dos céus, que eles deveriam, como nação sacerdotal, como detentores dos pergaminhos, estarem ministrando para os 4 cantos da terra. E a respeito disso, meu irmão, é um detalhe que nós queremos sobressaltar: o cair num comodismo espiritual. Quando João Batista entra no cenário, ele já vem com a palavra-chave, mostrando que o machado está na raiz da árvore, e ele diz o quê? Não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Esse negócio de ter pai a Abraão não quer dizer nada. Vocês estão fora, vocês estão cortados. Irmão, nós não podemos chegar daqui a 5 anos e olhar a nossa vida no mesmo lugar. Não podemos. Houve um atrofiamento, houve um problema. Deus não foi glorificado. Se hoje nós alcançamos um pouco de Deus, e Deus está contando com a gente em alguma coisa, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, nós temos que perceber um crescimento, e nós temos que ver cada vez mais Deus ampliando o ministério, abrindo portas de trabalho, como diz lá a profecia: amplia as estacas da tua tenda, não detenhas, amplia. Aqui tu vê que Israel está parado até hoje. E por que está parado? Porque nós vamos vendo o exemplo dia a dia. Tudo que nós examinamos nas Escrituras, nós descobrimos a razão do porquê de Israel estar lá com uma vida atrofiada, uma vida parada, uma vida sepultada. Mas eles é quem receberam primeiramente a grande revelação gloriosa da palavra. Eles tiveram o privilégio de serem libertos do Egito através de um mar vermelho, vendo os inimigos sepultados. Eles desfrutaram do maná, das codornizas, eles desfrutaram da água que jorrou da rocha. Eles que tinham a manifestação do anjo do Senhor, eram eles que tinham o tanque de Siloé, aonde quando o anjo descia, agitava as águas, o primeiro enfermo que ali tocava era curado. Eram eles. E hoje esta água foi dada a nós. Este tanque agora é a igreja. Essa água é a palavra. Nós vamos crer e vamos ser curados, vamos ser libertos, vamos ser abençoados. Mas deveriam ser eles. O mundo hoje deveria conhecer o Deus de Israel. Não conheceu, por quê? Porque os sacerdotes, os escribas, chegam para os estranhos: aonde vai nascer o Messias? Essa pergunta de um Messias físico, eles não deveriam mais estar fazendo. Na questão física, lugar, eles já deveriam estar esperando um Messias para nascer nos seus corações. Mas nem todos estavam dormindo, infelizmente a maioria. Mas quando Jesus, ao 8º dia, foi ser apresentado no templo, um homem chamado Simeão, diz a Bíblia que o Espírito Santo havia revelado a ele o quê? Que ele não morreria enquanto não visse o Messias. Quando ele vê Maria com José e Jesus nos braços entrar no templo, ele se antecipa, pega o menino dos braços de Maria, ergue ao céu e diz o quê? Senhor, despede em paz o teu servo. Ou seja, agora eu posso morrer, porque já os meus olhos viram a glória de Israel. Nem todos estavam dormindo. Tinha lá uma profetisa chamada Ana, que também estava no templo e servia a Deus em súplicas e rogos, e ela deu palavras tremendas a respeito da criança. Nem todos estavam dormindo. Irmãos, existem muitos dormindo, mas você não pode estar entre os muitos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, mas você não tem que estar entre os muitos. A Bíblia não disse o amor de todos, a Bíblia disse o amor de muitos, não disse de todos. Se ela não disse de todos, eu vou pular fora dessa panela. Amém? Porque muitos são
e poucos, eu tenho que estar entre os poucos, eu tenho que ser raridade para Deus. Amém? Nós temos que ser raridade. Deus tem que olhar para nós como uma pedra preciosa, como um jaspe, como a turquesa, como ônix, como diamante. É assim que Deus nos quer olhar. Agora, a maioria, meu irmão, não passa de barro amassado sem valor. Mas nós temos que procurar demonstrar para Deus que temos valor. Como? Com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa fé. E você vai ver mais adiante que eles vão chegar até o lugar onde eles acham lá na estrebaria José, Maria e a criança deitada. Eles caminharam pelo menos 2 anos até encontrar o menino Jesus naquela estrebaria. Estudando mais um pouquinho o contexto histórico, a questão de calendário, nós vamos concluir isso acertadamente. Quando eles chegam àquela estrebaria, eles caminharam algum bom tempo, enfrentaram tempestades no deserto, mas não se detiveram até encontrar o menino Jesus. E quando eles chegam com os presentes e a reverência e a adoração, a quem eles se dirigem? Exclusivamente a Jesus Cristo, aquela criança. Estava lá o pai de Jesus, José, estava lá a mãe, Maria. Ora, dizem por aí, alguns loucos e necios, que Maria era uma santa mulher e que foi até trasladada, que foi arrebatada igual Jesus ao céu. Tem louco dizendo isso por aí, mas esses homens que chegam com conhecimento, eles se dirigem, eles põem o foco da sua adoração e reverência toda a Jesus Cristo. Maria estava lá num canto, lá ficou. José estava no outro, lá ficou. Hoje tem um bando de gente dizendo São José e Santa Maria. Mas nós, Igreja do Deus Vivo, temos apenas um santo para cultuar, que se chama Jesus Cristo. E é isso que nós temos que proclamar. Doa em quem doer. Aqueles homens que tiveram diversos, eles não prestam nenhuma reverência, nenhuma palavra de exaltação sequer a Maria nem a José, mas a Jesus Cristo sim. E os presentes que eles dão, meu irmão, demonstram que realmente o que esses homens tinham, a visão que eles tinham de Jesus Cristo era tremenda, para encarar aquele deserto e vir com a sua comitiva cheio daqueles presentes raros e chegar diante de uma criança, se prostrar e adorar, é porque realmente eles tinham um entendimento muito glorioso da situação em que eles estavam envolvidos. Depois, no verso 12, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Foram avisados por divina revelação. Ora, mas essa divina revelação deveria estar abundantemente acontecendo na nação de Israel. Eram eles que deviam estar buscando a divina revelação de como conduzir as suas vidas. Mas eles, sendo reprovados por não observarem a palavra, Deus está buscando um povo distante para se revelar. Como diz a Escritura, né? Eu vos provocarei ciúme com um povo que não era povo, com gente estranha, com gente de outra língua. E Deus diz assim: fui achado de um povo que não perguntava por mim. Queridos, somos nós. Que privilégio hoje Jesus ter nascido no nosso coração, e aquela nação outrora eleita hoje está reprovada, porque Jesus Cristo nasceu apenas no seu espaço físico, mas não nasceu no seu espírito. E querido, não deixe esse elo, essa ligação que você tem com Jesus ser afetada por nada. Como eu costumo dizer, se você tiver que perder pai, mãe, perca, mas não perca o amigo Jesus. Tiver que perder um amigo aí no mundo, um filho, perca quem for. Perder um casamento, meu irmão, perder um emprego, perder a amizade de um patrão, perca o que for, mas não perca o amigo Jesus. Ele vai te levar para o céu. Ele vai te dar aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele tem um reino, e Ele disse: o meu reino não é deste mundo.
eu vou preparar lugar. Quando eu preparar lugar, virei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, e não vos deixarei órfão, vos darei, ele está aí, ó, está aí dentro de você, testificando com teu espírito que tu é um filho de Deus. O Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo. Que Espírito? Aquele que o mundo não pode receber, mas nós recebemos, ele está em nós. E sendo o templo do Espírito Santo, meu irmão, você é igualzinho a Simeão. Tu não morrerás enquanto os teus olhos não contemplarem a glória que Deus preparou para você contemplar ainda nesta terra. Tu és imortal. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, a tua vereda vai brilhar até ser dia perfeito. O Senhor te guardará de todo mal, a tua alma, a tua entrada e a saída desde agora e para sempre, porque Jesus Cristo nasceu no teu coração. Esse aconchego de Jesus no teu coração, Deus não vai perder. Glorificado seja Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é apaixonante, meu irmão. Quando você conhece mesmo Jesus, você se apaixona por Jesus. E quando o teu entendimento está liberto, funcionando, você diz: Jesus, é até a morte. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém, queridos? Então que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.